Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Exame Nacional de Física e Química. Dessa vez, pessoal, é a resolução do exame de 2021, primeira fase, beleza? Vamos lá, era a primeira questão da prova, uma questão clássica, falando de uma situação realmente que a gente consegue ver ilustrada em muitos livros didáticos, em muitos manuais escolares, beleza? Então, olha só, ele fala para nós o seguinte. Em meados do século XIX, James Joule estabeleceu a equivalência entre o trabalho e calor, comparando a energia transferida, como trabalho, necessária para obter um determinado aumento na temperatura numa amostra de água, com a energia transferida, como calor, para obter o mesmo efeito. Joule utilizou um dispositivo semelhante, esquematizado na figura 1, no qual dois discos de chumbo, D1 e D2, eram elevados a uma determinada altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de pás mergulhado na água contida no recipiente. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água, o que conduzia a um aumento de sua temperatura. Então, observe o seguinte, essa frase final já está dando a dica. Você tem a agitação da água, né? Vai promover um aumento de temperatura. Em outras palavras, você vai ter uma transformação de energia mecânica em energia térmica, tá bem? E agora, essa foi a proposta do enunciado. Vamos ver o que ele pede. Bora lá. Então, ele fala ainda. A massa total dos discos era 26,3 quilogramas, né? A massa de água contida no recipiente, que vai ser agitada, 6,04 quilogramas. A partir dos resultados obtidos numa série de experiências, Joule verificou que, após 20 quedas sucessivas de uma mesma altura de 1,60 m, o aumento de temperatura da água era, em média, 0,313 graus Celsius. Tá? Então, ele deu a nossa variação de altura, vamos dizer assim, e a gente tem a nossa variação de temperatura que foi promovida por essa queda dos blocos, tá? E a correspondente agitação da água, tá? E aí vem o enunciado da questão 1.1, né, que é a questão propriamente dita, que era uma questão que está aqui com asterisco, que era obrigatório a resposta, né? Ele fala para nós o seguinte: admita que, naquela série de experiências, o aumento de energia interna da água foi, em média, 95,2% da diminuição de energia potencial gravítica do sistema de discos Terra, que resultou das 20 quedas sucessivas dos discos. Considere que, no local onde foram realizadas as experiências, o modo da aceleração gravítica era 9,81 metro segundo a menos 2. Então, olha só, ele deu duas informações aqui importantes. Na verdade, ele está dizendo para nós que a energia térmica, ou a quantidade de calor, a energia térmica, a quantidade de calor absorvido pela água, corresponde a 95,2% da diminuição da energia potencial gravítica. Tá? Então, a quantidade de calor, 95,2% da variação da energia potencial. Tá bem? Aí, ele fala ainda, considere que você tenha uma aceleração gravítica de 9,81 metros segundo a menos 2. E, por último, ele pede, então, determine, a partir dos resultados de Joule, a capacidade térmica mássica apresente todos os cálculos efetuados. Beleza? Bom, pessoal, a primeira coisa, é importante que você perceba que todos os resultados foram dados aqui, ó, com 3 algarismos significativos. Então, a gente vai manter a nossa resposta com 3 algarismos significativos, tá bem? E bora lá ver como é que nós vamos resolver isso. Essa questão, pessoal, ela tem mais de uma forma de ser resolvida, né? Aliás, é comum várias questões da física terem mais, às vezes, do que uma forma de fazer. Lógico que as formas, muda a forma, mas as equações, tudo é o mesmo. Então, o que particularmente eu prefiro fazer? Eu vou pegar a condição que o exercício me deu,
que a quantidade de calor é 95,2% da variação da energia potencial. E aí eu vou lembrar, quem é a quantidade de calor? M vezes a capacidade térmica mássica, que é o que eu quero, vezes ΔT, variação de temperatura. E lembrando que aqui é a água que está aumentando a temperatura. Então, aqui é a massa da água. Tá? E a variação da energia potencial seria mg ΔH, só que aqui quem está caindo não é a água, quem está caindo são os discos. Né? Então, é a massa dos discos vezes o G vezes o ΔH. Tá? Automaticamente, o que eu me propus aqui? Então, eu vou trocar, vou pegar essa equação aqui e vou colocar no lugar do Q, vou pegar essa equação aqui e vou botar no lugar do ΔP. Fazendo isso, fica assim. Uma vez feito isso, eu devo lembrar que o exercício pede a capacidade térmica mássica. Então, vou isolar esse Czinho aqui. O M e o ΔT estão aqui multiplicando, passam para o outro lado dividindo. Então, fica Czinho igual 95,2 vezes M do disco, vezes o G, vezes o ΔH, dividido por 100 vezes M da água, vezes o ΔT. Tá? Eu prefiro fazer assim, pessoal. Por quê? Porque você vai fazer uma única conta na calculadora. Uma única conta vai chegar na resposta sem muitas etapas de arredondamento, sem muitas etapas disso. Tá? Então, eu acho que você chega num resultado mais preciso. Tá? Bom, feito isso, vou trocar todos os valores, todos, a massa do disco, 26,3, a aceleração da gravidade, 9,81, o ΔH são 20 vezes 1,60 m, tá bem? Aqui, o 100, que já estava aqui na equação, 6,04, que é a massa de água, e 0,313, que é a variação de temperatura. Lembrar que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma coisa que em Kelvin, tá? Então, substituir tudo aqui, tá? Lembrando que eu vou colocar 3 algarismos significativos na nossa resposta, tá bem? Então, fazendo isso aí e colocando 3 algarismos significativos, fica 4.160 joules, quilograma menos 1, Kelvin a menos 1, que é a capacidade térmica mássica da água, que é um valor que a gente está acostumado a utilizar aí, e que, se você olhar, tem lá na lista de constantes que foram dadas na prova, beleza? Então, está aqui essa questão, uma questão que era a interpretação da informação, juntar, porque essa equação você tem no formulário e essa equação você também tem no formulário. Tá bem? Vamos lá para a próxima parte dessa questão ainda. Nesse caso, pessoal, ele fala simplesmente assim, também é uma questão obrigatória, tá? Considere que durante uma parte do percurso, os discos caíram com velocidade constante. Qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos nessa parte do percurso? Aí é um ponto muito importante. Por quê, pessoal? Porque, olha só, se você for lá no formulário, tá? Se você for lá no formulário, você vai ter uma equação que é a somatória dos trabalhos é igual à variação da energia cinética. Somatória dos trabalhos é igual à variação da energia cinética. Automaticamente, gente, se ele diz que a velocidade é constante, a energia cinética no fim e a energia cinética no início é igual. Então, se não houve mudança na energia cinética, a variação da energia cinética é igual a zero. Automaticamente, senhores, a somatória dos trabalhos realizados é igual a zero. Por quê? Porque a variação da energia cinética é zero. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima prova. Tchau, tchau.